Com a queda da União Soviética, restou um hegemon mundial incontestável: Estados Unidos da América. Eles dominavam os mares, o céu, a internet e a economia global. Por muito tempo, parecia que isso continuaria assim, mas o mundo mudou. Surgiu uma nova potência sob as bases americanas: China, rápida, ambiciosa e determinada. Hoje, ela constrói bases militares pelo mundo, de forma silenciosa, sistemática e com um só objetivo: derrubar os Estados Unidos da América do trono. Se preciso, até a força. Um alarme soa em Washington. Algo está se aproximando, algo para o qual a América não estava preparada. Eu sou Facto Schrutt. Trago fatos, curiosidades e mistérios surpreendentes. Washington, 6h17 da manhã. Numa sala sem janelas, conselheiros se reúnem. Não é por causa da Ucrânia ou Taiwan, mas por algo discreto que os assusta ainda mais. De repente, a base cambojana recebe pista para aviões militares pesados e bunkers. Novos sistemas de comunicação conectados aos satélites chineses. E tudo isso a poucos quilômetros do Vietnã. Na costa do Golfo da Tailândia, é oficialmente ajuda ao desenvolvimento. Isso pode ser um discreto cavalo de Troia, facilitando o avanço da China no estratégico Indo-Pacífico. Em Djibouti, a China mantém uma base a apenas 12 quilômetros da americana Camp Lemonnier. Já houve incidentes: cegamento de pilotos americanos com laser e vigilância por drones. Essa luta não é direta, já está acontecendo silenciosamente. Em 2017, o Sri Lanka cedeu o porto de Hambantota à China por 99 anos, porque não pagava a dívida. Esse modelo se repete: Zâmbia, Laos, Maldivas. Washington já chama isso de cerco estratégico, não de investimento. Neste vídeo, analisamos a estratégia chinesa de cerco aos Estados Unidos da América, da África à América Latina até as ilhas do Pacífico. A China constrói discretamente uma rede de bases militares. Vamos descobrir exatamente onde elas estão localizadas, porque isso está causando alarme nos Estados Unidos da América e quão perto Pequim está de ameaçar a dominação global de Washington. Preste atenção, esta é uma disputa pelo futuro da ordem mundial. Como a China surgiu: estratégia sem tiros, bases sem guerra. Nos anos 80, a China viu a União Soviética desmoronar não pelos tanques, mas pela economia. A China aprendeu: construa poder, mas não tente dominar o mundo rapidamente. Enquanto os Estados Unidos da América guerreavam no Oriente Médio, a China fazia alianças silenciosas. Em 2001, ingressou na Organização Mundial do Comércio. Desde então, deixou de ser fabricante de brinquedos e virou um gigante que constrói continentes. Em 2013, o presidente chinês Xi Jinping lançou o Plano Cinturão e Rota, também chamado Belt and Road. A poesia termina no mapa. Mais de 150 países já assinaram acordo com a China. Em troca de rodovias, pontes e usinas, Pequim ganhou acesso a portos, rotas aéreas e dívidas. Aqui está o truque: muitos desses países não conseguem pagar os empréstimos. No vencimento, o porto vira chinês, como ocorreu em Hambantota, Sri Lanka. O porto deficitário foi entregue aos chineses por 99 anos. Gwadar, antigamente uma cidadezinha de pescadores adormecida. Hoje, um projeto estratégico sino-paquistanês controla a entrada do Golfo Pérsico, o porto, rodovias ligadas à China, aeroporto militar e, novamente, oficialmente, um projeto civil. Mas todo cercado por grades. E a Marinha Chinesa é uma visitante regular aqui. O vídeo continua já já. Peço que se inscreva, curta e compartilhe. Em instantes, seguimos. Facto Schrutt ainda não terminou. Na Djibouti, a China tem uma fortaleza: bunkers, baterias antiaéreas, muros duplos e, ao lado, a base americana Camp Lemonnier. Incidentes ocorrem, como soldados chineses cegando pilotos americanos com laser. O que isso significa? O mundo não é mais separado entre nós e eles. Agora convivem no mesmo espaço. No Laos, a China financiou um trem-bala. Na Zâmbia, controlou uma usina elétrica. Na Etiópia, construiu a sede da União Africana da Organização das Nações Unidas, enquanto monitorava dados, ilustrando o conceito de uso duplo. Uso duplo: o que é civil no papel pode se tornar militar em crise. E Xi Jinping fala abertamente sobre a estratégia de fusão dos setores civil e militar, onde qualquer construção pode, por ordem, ser preparada para uso militar. Bases, portos, aeroportos e acordos
A China não constrói um império como no século XIX. Está formando uma rede com nós prontos para a ativação no momento certo, sem tiros ou invasão. Alcance global, África, Oceano Índico, sob portos e radares. Djibouti, um pequeno país africano, mas altamente estratégico. Fica bem ao lado de Bab el-Mandeb, um estreito por onde passa 10% do comércio mundial, e foi aqui que a China abriu sua primeira base militar oficial no exterior em 2017. Essa base vai além de um centro logístico. Ela tem instalações subterrâneas, alojamentos amplos, campos de tiro e, sendo a única base chinesa no exterior, pode receber porta-aviões. Os soldados chineses aqui estão armados e prontos para agir caso ocorra um conflito na região. Mas Djibouti é apenas uma das pérolas no chamado Colar de Pérolas. No colar de pérolas da influência chinesa no Oceano Índico. Essa expressão indica uma rede de portos, radares e infraestrutura controlados pela China de Myanmar ao leste da África. Hambantota, obra de empresas chinesas financiada por empréstimo chinês. Após o calote do Sri Lanka, a China assumiu o porto por 99 anos. E embora oficialmente não seja um porto militar, suas águas são profundas o suficiente para receber contratorpedeiros e fragatas. Gwadar é a joia da coroa. A China constrói essa rota marítima alternativa para petróleo e gás, evitando o Estreito de Malaca, que pode ser bloqueado. Ele faz parte do corredor econômico China-Paquistão, que chega ao oeste chinês. Gwadar é mais que um porto, é uma porta dos fundos para a China. Na Tanzânia, a China planejava construir o porto de Bagamoyo, projeto de 10 bilhões de dólares com possível uso militar. Mesmo que o governo tenha suspendido o projeto temporariamente, o retorno não está descartado. E esse não é o único caso. A China investiu em portos em Mombasa, no Quênia, em Moçambique, em Madagascar e no Sudão. Muitos desses projetos parecem exagerados para uso civil, mas se encaixam nos padrões militares. Águas profundas, grandes armazéns, reservatórios subterrâneos, linhas de comunicação separadas. Essas pérolas, portos, estações e bases compõem uma rede que cobre todo o Mar da Índia. Se houvesse uma crise, a China poderia controlar as rotas de abastecimento, enviar navios para pontos estratégicos e bloquear artérias comerciais-chave para os Estados Unidos da América e seus aliados. E tudo isso foi feito sem disparar um único tiro. O Pacífico é a linha de frente, com ilhas como barreira e zona de controle. A África serve de base. Não é só economia. Trata-se de controlar o espaço por onde passa 1/3 do comércio mundial. A China quer controlar cada metro desse espaço aquático. A primeira cadeia de ilhas, assim Pequim chama a faixa de ilhas que impede seu acesso direto ao Oceano Pacífico. Essas ilhas, do Japão a Taiwan e Filipinas, hoje são majoritariamente influenciadas pelos Estados Unidos da América. Por isso, a China busca contornar, dividir ou controlar essas barreiras, começando pelo Mar do Sul da China. Ilhas do nada, arquitetura militar, mar. A China construiu aqui mais de 3.000 acres de ilhas artificiais. Aeroportos, radares, quartéis e portos para contratorpedeiros, oficialmente para fins civis. Cada imagem de satélite é clara, são bases militares. As bases chinesas no Mar do Sul da China ficam em uma zona que Pequim considera suas águas territoriais, a chamada zona de 12 milhas que, segundo a China, é seu território e deve ser defendida. Mas o direito internacional não reconhece isso, principalmente em ilhas artificiais. Por isso, contratorpedeiros americanos às vezes entram nessa área para afirmar que são águas internacionais e impedir expansão territorial arbitrária. Caças chineses decolam rápido, os sistemas de defesa antiaérea são ativados e de repente o mundo se encontra a um passo de um incidente armado. A China declarou sua própria zona de identificação de defesa aérea sobre parte do Mar da China Oriental. Na prática, toda aeronave que entrar nessa área deve informar sua posição para o exército chinês. Mas o problema é que essa zona também invade territórios do Japão, Taiwan e Coreia do Sul. O vídeo volta já. Aproveite para se inscrever, curtir e compartilhar. Em instantes, seguimos. Factors Root ainda não terminou. Além da expansão física, também está acontecendo uma guerra de informação, deepfakes, boatos, campanhas de desinformação no Pacífico. O objetivo? Diminuir confiança nos Estados Unidos da América e enfraquecer governos locais. Resistir. Filipinas, Palau, Papua e pêndulos geopolíticos.
As Filipinas oscilaram como parceira por anos. O presidente Duterte se aproximou da China, que respondeu construindo portos e oferecendo investimentos. Hoje, Manila volta a se aproximar dos Estados Unidos da América enquanto navios chineses bloqueiam. 18 mil habitantes, mas posição estratégica. A China tentou conquistá-lo com soft power, investimentos e intimidação. Os Estados Unidos da América reagiram com acordos militares e novos sistemas de radar. Infraestrutura invisível na guerra. Cabos submarinos que o avião não enxerga. A China constrói dezenas deles por empresas como a Huawei Marine Networks. Esses cabos transmitem mais de 95% da internet global. Se houvesse um conflito, a paralisação cibernética seria o primeiro passo. No Pacífico, a China não faz apenas geopolítica, ela faz geografia. Está transformando o mar em uma fortaleza. E se essa cadeia de ilhas for concluída, os Estados Unidos da América enfrentarão uma realidade em que nem conseguirão chegar a Taiwan. América Latina e Caribe, bem sob o nariz dos Estados Unidos da América, onde tradicionalmente eram vistos como hegemon incontestável. A doutrina Monroe era clara: nenhuma potência estrangeira na nossa esfera. Mas hoje, bandeiras chinesas estão surgindo até aqui. Cuba, um radar no Caribe. Em 2023, notícias apontaram que a China construiu uma base de espionagem em Cuba. A só 200 quilômetros da Flórida, é possível captar sinais, redes móveis e comunicações americanas. O equipamento utiliza tecnologias para o chamado inteligência de sinais, é a inteligência obtida ao interceptar transmissões de satélites, cabos submarinos e comunicações militares. Supostamente, também monitora comunicações do Pentágono. Nenhuma potência chegou tão perto dos Estados Unidos da América desde a União Soviética. Nicarágua. Um novo canal, novas ameaças. Há anos especula-se sobre um projeto chinês de novo canal na Nicarágua, paralelo ao do Panamá, porém mais profundo e controlado. O projeto está parado, mas contratos e direitos de propriedade seguem válidos. E se a China conseguisse retomar o canal, ela obteria controle estratégico sobre outra importante rota de transporte mundial. Curiosidade: empresas ligadas ao governo chinês compraram dezenas de milhares de hectares na região, inclusive perto do parceiro americano, a Costa Rica. Argentina. Estação com vista para o espaço. Na Patagônia Argentina existe um grande complexo de satélites chinês, construído sob o pretexto de pesquisa espacial. É controlado pelo exército chinês, sem acesso da Argentina, em contrato de 50 anos. A estação pode rastrear, interferir em satélites e servir como arma em disputas orbitais. O soft power chinês na América Latina. A China age discretamente na região, investindo em universidades, hospitais, TVs, treinando policiais e fornecendo tecnologia de segurança e monitoramento. Na Bolívia, Venezuela e Equador, várias instituições públicas usam equipamentos chineses. E com isso vem também a exportação do estilo chinês de controle. Os Estados Unidos estão reagindo, mas com atraso. Washington retoma relações diplomáticas na região, mas vários governos já adotaram empréstimos e dependências chinesas. A China não tem mais base só na Ásia. Hoje possui pontos avançados no Caribe e América do Sul. A questão é como os Estados Unidos vão reagir quando a China montar o tabuleiro de xadrez no seu próprio quintal. Washington reage. A partida continua. Os Estados Unidos da América não são passivos. Entendem as ações da China e também agem. Washington possui mais de 750 bases militares no mundo. No Japão, há mais de 60 mil soldados dos Estados Unidos da América em Guam. Constroem sistemas contra armas hipersônicas. Novas bases são construídas nas Filipinas e os Estados Unidos da América investem em parcerias. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, uma aliança militar e tecnológica com a Austrália e o Reino Unido. Diálogo de Segurança Quadrilateral é uma coalizão formada por Estados Unidos, da América Índia, Japão e Austrália. O objetivo é conter a China sem confronto, mantendo prontidão. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos quer criar submarinos stealth e um sistema conjunto de monitoramento por satélite no Indo-Pacífico. As armas americanas estão se aproximando da China, assim como a China está se aproximando dos Estados Unidos da América. A terceira dimensão do conflito, uma corrida invisível, ocorre nos bastidores. Estados Unidos da América e China investem bilhões em inteligência artificial militar, armas orbitais e comunicação quântica. A Força Espacial Americana vai além do marketing.
É uma resposta às armas anti-satélite chinesas, que já destruíram seus próprios satélites durante testes. Hackers de ambos os lados testam defesas. Em 2021, agentes chineses invadiram infraestruturas americanas. Usinas de energia estão incluídas. Todos os dias ocorre uma guerra silenciosa de defesa econômica. Os Estados Unidos da América bloqueiam a exportação de chips avançados para a China. Pequim reage com investimentos em desenvolvimento, resultando em um divórcio tecnológico ameaçador. Hoje o mundo é um tabuleiro de xadrez e cada porto, base, radar, fiação é um peão que pode se transformar em uma dama. Washington sente a pressão. A China não está batendo a porta. A China já está sentada à mesa. Isso não é sobre petróleo, mas sobre dominar o planeta, por enquanto sem tiros ou invasões, mas com consequências para todos nós. Comente no Factor Root se acha que a China superará os Estados Unidos da América ou se a América seguirá como superpotência. Factor Root se despede, mas os mistérios continuam. Até breve. Inscreva-se para não perder nada.